Olá galera, seja bem-vindo ao canal Na Meia do Gato. Pessoal, esse daqui é o disjuntor mais recomendado para a instalação de um ar-condicionado de 12.000 BTUs com uma tensão de 220 volts. Sabemos disso porque um ar-condicionado de 12.000 BTUs, ele equivale aproximadamente aí a 3.500 watts. Basta que você faça uma conta rápida entre 3.500 watts dividido por 220 volts, que chegaremos aí a um valor aproximado aí de 15,9 amperes. Sendo o de 15,9 amperes, poderíamos estar utilizando um disjuntor de 16 amperes. Porém, o disjuntor de 16 amperes vai ficar muito sobrecarregado, podendo ocasionar o desarme desse disjuntor de 16 amperes. Por isso, o recomendável é que você use um disjuntor que forneça mais folga para o circuito que vai estar alimentando esse ar-condicionado. E para isso, o disjuntor recomendado é um de 20 amperes, beleza? Geralmente essas descrições elas já vêm fornecida pelo próprio fabricante do ar-condicionado ou na caixa do ar-condicionado ou na própria carcaça do ar-condicionado já vem esse diagrama, essa descrição, para que você não tenha nenhuma dúvida, não cometa erros ao fazer a instalação do seu ar-condicionado. Um outro detalhe que eu preciso falar para vocês, notem que aqui nós temos um C, que é a curva do nosso disjuntor. Então, essa curva C é indicada para aparelhos ou equipamentos de correntes indutivas ou mistas. Sendo assim, utilizaremos o disjuntor de curva C. Temos disjuntor também de curva B. Tá? E eu já falei sobre a diferença entre disjuntor de curva B, como esse daqui que eu estou demonstrando aqui para vocês, que é um disjuntor unipolar. Tá? Esse daqui é de 20 amperes também. No entanto, a gente vai estar utilizando o de curva C, que é o mais recomendado para esse tipo de instalação, para esse tipo de motores, no caso aí do nosso ar-condicionado. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação entre curva C e curva B, eu tenho alguns vídeos aí falando sobre essa diferença e a forma correta de estar utilizando de acordo com os seus circuitos. Uma vez instalado o nosso disjuntor no nosso quadro de distribuição, precisamos agora descobrir qual é o cabo que vamos estar ligando aqui no nosso disjuntor, ou seja, qual é o circuito que vai alimentar o nosso ar-condicionado. Considerando que o nosso disjuntor ele é de 20 amperes, estaremos utilizando aqui dois cabos de 2,5 milímetros. Esses cabos de 2,5 milímetros, eles correspondem a uma corrente nominal de 21 amperes. Sendo assim, ele vai atender muito bem a nossa demanda, uma vez que o nosso ar-condicionado aí, no máximo aí, ele vai estar atingindo uma corrente aí nominal de 16 amperes. Sendo assim, cabos de 2,5 vai atender perfeitamente essa demanda, considerando logicamente em quais condições que esses cabos estarão chegando até o nosso ar-condicionado, ou seja, a distância entre o nosso quadro de distribuição até o ponto final, que é o nosso ar-condicionado. Considerar também se esses cabos estão exclusivos dentro de um conduíte, se tem mais cabos passando, se é aéreo ou interno. Devemos considerar tudo isso no caso de aquecimento. Tudo bem, pessoal? Agora, outra observação que eu quero estar passando para vocês, pessoal, é o seguinte. Além de cabo de 2,5 milímetros, eu poderia estar utilizando cabos de 4 milímetros, que no caso esse cabo escuro, ele é de 4 milímetros, ele suporta uma corrente nominal de
32 amperes. Eu poderia estar utilizando ele? Posso sim, sem nenhum problema. Só que, para eu utilizar esse cabo, o ideal é que eu também esteja trocando o nosso disjuntor. Além de 20 amperes, está utilizando um de 32 amperes, já que esse cabo ele suporta até 32 amperes. O nosso ar-condicionado sofreria algum risco, alguma queima, por eu estar utilizando um disjuntor acima da capacidade do nosso ar-condicionado? Não, nenhum problema, pessoal. Vocês podem ficar tranquilo que não vai oferecer nenhum risco para o seu ar-condicionado, uma vez que você está utilizando um disjuntor de 32 amperes, que está acima, bem acima da capacidade da corrente nominal do seu ar-condicionado, com um cabo de 32 amperes. Poderia estar utilizando um cabo de 6 milímetros, que suporta até 36 amperes? Pode também, sem nenhum problema. Você pode estar utilizando até mesmo cabos de 10 milímetros. Você pode estar utilizando até cabos de 10 milímetros, como esse daqui, no seu disjuntor para alimentar o seu ar-condicionado. O que vai acontecer, na verdade, é que você vai ter um gasto maior, um gasto financeiro maior para fazer a ligação do seu ar-condicionado, ou seja, a instalação do seu ar-condicionado. Usando cabos de bitolas maiores, mais gasto você vai ter. Isso é óbvio, né? Principalmente de acordo com a marca desses cabos que você vai estar utilizando. A marca Sil, por exemplo, é um dos mais caros, né? E é um dos mais consumidos aí, cobiçados aí pelos instaladores. Porém, é uma marca cara, mas de uma qualidade aí impecável. Beleza, pessoal? Então não tem risco nenhum de você estar utilizando o cabo de 10, de 6 ou de 4 milímetros para alimentar aí o seu ar-condicionado. Sendo assim, para dar mais ênfase, eu posso estar utilizando tanto um disjuntor de curva C de 40 amperes, quanto um disjuntor de curva C de 20 amperes para a alimentação do nosso disjuntor, que não tem problema algum. O que vai acontecer é que ele vai ficar apenas superdimensionado, porque o que importa, pessoal, na verdade, é a corrente que vai estar passando através desse disjuntor, que vai estar chegando até o nosso ar-condicionado. Se ele é 220 volts entre fase e fase, sendo cada fase de 127 volts, obviamente que a tensão que vai chegar até o nosso ar-condicionado vai ser de 220 volts, correto, pessoal? Então, isso não interfere em absolutamente nada, nada mesmo, em relação ao desempenho do seu ar-condicionado, sendo cabos de bitolas maiores com disjuntor de corrente maior. O que não pode é você colocar cabos de 1,5 milímetros, por exemplo. O cabo de 1,5, ele vai suportar uma corrente aí nominal de 15 amperes. Nesse caso, ele vai sofrer bastante, né? E se você utilizar um disjuntor de 20 amperes com um cabo de 1,5 milímetro, esse cabo poderá derreter. Tudo bem? Então, nós não queremos que isso aconteça. Não queremos que o nosso cabo sofra com o nosso ar-condicionado ligado, uma vez que ele não é compatível com o nosso disjuntor de 20 amperes. Sendo assim, pessoal, o nosso cabo que vai estar alimentando o nosso ar-condicionado, ele não pode ter uma corrente nominal menor que o nosso ar-condicionado. Se ele for menor, obviamente que ele vai se aquecer, vai sofrer bastante e vai começar a derreter esse isolamento dele, podendo causar alguns riscos. E nós não queremos que isso aconteça. Tudo bem? Então, o ideal é que seja de 2,5 milímetros para o ar-condicionado de 12.000 BTUs, com um disjuntor de 20. Se você utilizar um disjuntor ou de 32, ou de 40, ou de 50, não tem problema algum, pessoal. Problema algum. Como eu já falei, o que vai causar, na verdade, é que você vai gastar, vai desembolsar aí uma grana aí desnecessária
para fazer a instalação do seu ar-condicionado. Isso daí eu estou falando para vocês, pessoal, porque nós tivemos aí um problema de alguém que instalou o seu ar-condicionado e inicialmente colocou um disjuntor aí de 40 amperes de curva C, tá? Um disjuntor bipolar. Sendo assim, o ar-condicionado ele não funcionou após a instalação completa. A pessoa entrou em contato com a empresa, né, que vendeu o ar-condicionado, e a empresa ela chegou numa conclusão através dos seus técnicos que o disjuntor não era correspondente, ou seja, não era compatível com o ar-condicionado, o que poderia ter causado, ou seja, eles afirmaram que causou o problema do ar-condicionado, ou seja, poderia ter queimado ou danificado alguns componentes do ar-condicionado. Mas isso, pessoal, realmente, esta informação, ela não faz nenhum sentido, uma vez que, como já foi falado, disjuntor de 32, de 40 ou mesmo de 50 ou mais, vamos exagerar, um disjuntor de 100 amperes para ligar um ar-condicionado de 12.000 BTUs, que equivale a 3.500 watts, não vai causar problema algum, sendo que os cabos que vão chegar até o nosso ar-condicionado vão levar uma tensão de 220 volts, ou seja, fase mais fase. Isso daqui não vai interferir na ligação do ar-condicionado, em hipótese alguma. O que vai mandar mesmo é o dimensionamento juntamente com a tensão que vai chegar lá no nosso ar-condicionado. O disjuntor nada mais é, pessoal, para proteger o nosso circuito, nada mais é para proteger os nossos cabos. Eles não são feitos para proteger os nossos equipamentos, e sim os nossos circuitos. Esta é a função do disjuntor. Tendo uma sobrecarga nos nossos cabos, o nosso disjuntor ele vai desarmar. Obviamente que se o disjuntor tiver uma corrente nominal maior, tanto do nosso equipamento, do aparelho que está sendo conectado, e maior que o nosso cabo, obviamente que esse cabo ele vai sofrer bastante, vai derreter e o disjuntor ele não vai desarmar. Vai acontecer isso, mas ele não vai estragar o seu equipamento, o seu aparelho que está ligado nele. Entendemos desta maneira. Para tirarmos a prova de tudo isso que a gente está falando, eu vou estar utilizando aqui um multímetro na escala de corrente alternada. Tudo bem? Vamos só medir para ver se realmente está chegando aqui 220 volts. Aqui nós temos uma corrente nominal chegando de 240 volts, aqui no nosso disjuntor geral, e que está saindo aqui do nosso IDR da mesma maneira, 240 volts, correto? E que por sua vez está chegando aqui no nosso disjuntor da linha de baixo, do nosso trilho de baixo, que vai estar formando os nossos circuitos, 240 volts. Obviamente que aqui não vai dar nada, entendeu? Porque não está conectado o nosso barramento de pente fase. Eu desliguei aqui o nosso disjuntor geral, porque agora eu vou colocar aqui um pente bifásico, tá? Um pente de 63 amperes. Vamos só confirmar antes de fazermos a colocação desse. Perfeito, está seguro. Agora aqui na prática vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Já coloquei aqui o nosso pente fase, né, de 63 amperes, é um pente bifásico que corresponde à nossa tensão aqui do nosso quadro de distribuição, que ele é tanto 127 volts como também 220 volts, ou seja, ele usa as duas tensões num único quadro. Sendo assim, vamos medir aqui na entrada aqui do nosso disjuntor, dos nossos circuitos, 230 volts, 239 volts. Agora vamos aqui para o nosso disjuntor que está supostamente ligando aí o nosso ar-condicionado, 238 volts. E aqui na saída, que vai direto lá agora para o nosso ar-condicionado, 238 volts. É isso o que importa. Então, tanto um disjuntor de 20 ou de 30,
ou de 30 amperes, de 32 amperes, ele vai ter a sua mesma tensão. Eu posso estar utilizando um disjuntor, esse daqui é de 63 amperes. Qual é a corrente nominal que está entrando ali nele? Não é de 239 volts? Da mesma forma, a saída aqui pelo nosso IDR é a mesma tensão, pessoal. Então não muda em absolutamente nada a questão de estarmos utilizando um disjuntor acima da capacidade do nosso exemplo de agora, tá? Da nossa videoaula de hoje, que é do ar-condicionado de 12.000 BTUs, tá? Que equivale aí a 3.500 watts. Então, a informação de que o disjuntor com capacidade maior e de cabo maior ofereceu risco, ou seja, causou o problema do ar-condicionado, essa informação aí, infelizmente, é uma informação equivocada, pessoal. Então, não tem nenhuma relação em relação ao disjuntor com a ligação do nosso ar-condicionado, uma vez que ele está superdimensionado, ou seja, está acima da capacidade. O que não poderia é que colocássemos aí um disjuntor aí de 10 amperes bipolar para alimentar o nosso ar-condicionado. Aí sim, ele está abaixo da capacidade do nosso ar-condicionado e não vai ter risco para o nosso ar-condicionado. O que vai acontecer é que o nosso disjuntor, uma vez que ligar o nosso ar-condicionado, ele simplesmente vai desarmar. Tudo bem, pessoal? Este era o vídeo que eu queria passar para vocês. É um vídeo simples, curto e rápido, né? Mas queria passar porque houve, né, esta informação equivocada de que um disjuntor, né, acima da capacidade oferece riscos aí para o nosso ar-condicionado. Então, solucionado aqui de forma clara e objetiva aí para que vocês possam tirar suas conclusões, suas dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida a respeito da aula de hoje, deixa aí nos comentários, vamos discutir, vamos conversar sobre isso. O que vocês acham? Realmente, um disjuntor de 40 amperes que está acima da capacidade do ar-condicionado, que é de 3.500 watts, pode causar algum dano para o nosso ar-condicionado? Deixa aí nos comentários para que a gente possa discutir. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo. Se inscreva aí no canal Na Manhã do Gato e até a próxima, galera!